Fala galera ligada no Pautas e Táticas, tá chegando a hora, hein? Torcedor do Furacão, torcedor do Mengão, tá ansioso? Final da Libertadores está se aproximando e, como prometido, vamos fazer aqui a prévia tática, quais são as principais armas das duas equipes, o que Filipão e Dorival Júnior podem estar preparando para surpreender um ao outro e conquistar a glória eterna, levantar o que seria a terceira Libertadores para o Flamengo ou a primeira para o Atlético Paranaense. É isso que a gente vem falar no vídeo de hoje. Se você já é inscrito, muito obrigado. É novo por aqui, seja muito bem-vindo. Espero conquistar a sua inscrição, assim como seu like nesse vídeo, seu compartilhamento com os amigos, seu feedback nos comentários, sua sugestão de tema para próximos vídeos e também te convidando a navegar pelo canal para conferir mais do nosso conteúdo, beleza? Então chega de enrolação. Vamos para a prévia tática. Quais são as grandes armas de Flamengo e Atlético Paranaense para essa grande final de Libertadores da América? Bom, o Flamengo vai com a sua formação clássica que ele se acostumou a usar esse ano, sob o comando do Dorival Júnior, nas Copas. Santos no gol, Rodinei na lateral direita, Davi Luiz e Léo Pereira na zaga, Felipe Luiz na lateral esquerda, Thiago Maia o primeiro volante, João Gomes um segundo homem do meio campo pela esquerda, o Everton Ribeiro um terceiro pela direita e o Arrascaeta encostando mais na dupla de ataque. Gabriel Barbosa, o Gabigol e Pedro, o centroavante. Time extremamente ofensivo, o Rodinei é o lateral que tem mais liberdade para subir para o ataque. Normalmente o Felipe Luiz fica aqui como um lateral base, guardando posição para que o time tenha um pouco mais de equilíbrio. Assim como o Everton Ribeiro também encosta mais no ataque do que o João Gomes, que fica mais fixo na frente da defesa juntamente com o Thiago Maia. O Gabriel também circula mais no ataque, né, para fixar o Pedro na área. Fica principalmente caindo pelo lado direito, enquanto o Arrascaeta cai pelo lado esquerdo, fazendo a principal variação ofensiva do Flamengo ser uma espécie de 3-2-3-2. A gente pode enxergar esse desenho na equipe do Dorival Júnior, principalmente no momento com bola. Até porque o Felipe Luiz ele só sobe na boa, né? Ele fica aqui fazendo esse papel de terceiro zagueiro, pouco ele vai para a linha de fundo. E diferentemente de partir da esquerda para dentro, como fazia o Arrascaeta quando jogava num 4-2-3-1, ou quando jogava no 4-4-2 ou no 4-1-3-2 do Jorge Jesus, ele não tem tanta velocidade nem profundidade por aquele lado. Então o Everton Cebolinha se apresenta como uma boa opção para o segundo tempo para poder fazer isso. E aí ele pode entrar no lugar de algum desses elementos da frente, no lugar do próprio Arrascaeta, no lugar do Everton Ribeiro, no lugar do Pedro ou mesmo do Gabigol. A gente não sabe, mas é uma carta na manga, e a principal carta na manga que o Dorival Júnior tem para o jogo. Já o Atlético Paranaense, quando usa força máxima, costuma usar um time escalado no 4-2-3-1, com o Bento no gol, Kelvin na lateral direita, Pedro Henrique e Thiago Heleno na zaga, Abner na lateral esquerda, Eric e Fernandinho formando a dupla de volantes, Canóbio aberto por um lado, Coelho pelo outro, Terãs, né, formando aqui essa trinca de estrangeiros por trás do Pablo, que é o centroavante do time. É a formação mais ofensiva, né, com pontas rápidos, um meio atacante ao lado ou por trás de um centroavante, né, um centroavante bem clássico que é muito útil, principalmente nos pivôs e nas segundas bolas, assim como na sua movimentação fora da área, seja para abrir espaço para a infiltração de alguém que vem de trás, seja para fazer lançamento, né, para um dos dois lados do campo, ou seja para atrair a marcação para um lado e inverter a jogada para o outro também, estimulando a penetração de alguém que vem de trás para a área. O Pablo é muito útil nesse tipo de jogada. O jogo do Atlético passa muito pelos lados do campo e pelo centroavante, então perigo constante para a linha de defesa do Flamengo. A dupla de zaga, que pode ser influenciada com a saída da área do Pablo, e os laterais, que podem ceder espaço em situações de mano a mano com os pontas. Inclusive um ponta também muito importante, que pode ser que comece o jogo, é o Vitinho, mas não é a nossa aposta com base nas últimas escalações do Atlético jogando com o time titular. O Canóbio certa vez começou no banco, o Coelho também, para que o Vitinho jogasse, mas o Vitinho vai ficar aqui como uma boa opção de velocidade mesmo para o segundo tempo. O Atlético também pode optar por abrir mão do Terãs
assim como fez contra o Estudiantes e contra o Palmeiras, incluir mais um volante no time, podendo ser o Hugo Moura, dando mais poder de contenção ao time. Geralmente o Hugo Moura fica aqui como esse primeiro homem do meio campo, e aí Eric e Fernandinho jogam uma linha mais à frente, formando a base desse triângulo de ponta baixa. Ou pode ser o Alex Santana, fixando realmente o Fernandinho, e aí o Alex Santana é um jogador que dá mais capacidade de infiltração vindo de trás e também os arremates de fora da área. É um jogador que chuta muito bem de longa e média distância. Outra possibilidade é o Atlético Paranaense jogar com mais um zagueiro. E aí o Terãs pode ser mantido no time ou não. Caso ele realmente saia do time e a equipe jogue com mais um zagueiro, esse zagueiro pode ser o Matheus Felipe ou mesmo o Nicolás Hernandes. O Nicolás Hernandes, inclusive, quando o Thiago Heleno estava machucado, era quem vinha sendo titular ao lado do Pedro Henrique. Porém, o time passa a ter alas, não passa a ter mais pontas e pode optar por ter esses jogadores encostando mais no ataque, ou mesmo ter o próprio Terãs e abrir mão só de um dos pontas para que o time jogue num 3-5-2. E aí passa a ter Pablo e Canóbio, ou Pablo e Coelho, ou até mesmo Pablo e Vitinho, ou o Terãs encostando no Pablo e ter mais um volante. Essa seria uma possibilidade um tanto quanto mais defensiva, podendo ser o próprio Hugo, como a gente já falou das possibilidades do Atlético, ou até mesmo o Alex Santana, que inclusive é a minha opção preferida. Quando o Atlético usou 3 zagueiros contra o Flamengo, ele estava disposto a apenas não deixar o Flamengo jogar e explorar os contra-ataques. Se essa for a estratégia, né, recuando os 2 laterais para uma linha de 5, formando aqui também uma linha de 3 na frente da primeira linha, o Vitor Roque pode ganhar uma vaga no lugar do Pablo. Mas a tendência é que ele comece no banco para acelerar nas costas da defesa num segundo tempo. A tendência é realmente que o Pablo seja o titular, comece a partida. É um jogador importantíssimo para o Atlético. Eu não acho que o Filipão vá abrir mão dele por tudo que ele oferece, não só tecnicamente, mas também taticamente. Agora, colocando os dois times em campo ao mesmo tempo e considerando que o Flamengo não vai abrir mão da sua forma de jogar, é um time muito ofensivo, muito entrosado, não vai abrir mão dessa formação tática, eu, se fosse o Felipão, não descartaria realmente ter os 3 zagueiros para que o time tenha superioridade numérica sobre a dupla de ataque do Flamengo, né? O Gabriel e o Pedro. Porém, a postura não pode ser só defensiva. As lições que ficaram dos jogos da Copa do Brasil foram que não dá para ganhar do Flamengo só se defendendo. E que o próprio Corinthians mostrou na final é de que é possível incomodar o Flamengo tendo a bola. Até porque o Flamengo se sente muito desconfortável sem a posse e expõe muito os lados do campo. Expõe muito seus 2 laterais, tanto o Rodinei quanto o Felipe Luiz. Então, se o Atlético tiver 3 zagueiros e soltar Kelvin e Abner para poderem atacar esses 2 laterais no enfrentamento direto, pode ser muito interessante. Além disso, jogar com 3 jogadores fixando, né, mais o meio campo, para não perder, né, numericamente o meio, também pode ser uma boa, até porque o João Gomes é um volante, um jogador mais defensivo. Colocar o Alex Santana para atacar diretamente ele ali pode ser uma boa. O Fernandinho, que é um cara mais experiente para marcar diretamente o Arrascaeta, também pode ser uma boa opção, já que o Arrascaeta é o meia mais técnico da equipe do Flamengo. E o Eric para marcar, para acompanhar o Everton Ribeiro, que é um jogador que se descola um pouco mais. Além disso, o Terãs e o Pablo na frente. O Terãs podendo aproveitar aquelas jogadas de pivô que o Pablo faz e podendo circular aqui na entrelinha do Flamengo, dando trabalho para o Thiago Maia, também pode ser um jogador de mais velocidade por ali também. No entanto, quando um time com menos qualidade tenta trocar com aquele que é mais qualificado, tende a desguarnecer sua defesa e levar a pior. Então o Filipão tem aí esse dilema pela frente. Defende para sofrer menos na defesa, compacta mais seu time, usa a linha de 5, porém dá a bola para o Flamengo,
Será que vai ser essa a estratégia do Felipão mais uma vez? Né? Tenta gerar espaços na defesa do Flamengo num contra-ataque ou ataca para deixar o Flamengo desconfortável, tirar a bola do Flamengo, tentar atrapalhar o Flamengo nos seus pontos fracos, que são principalmente seus laterais expostos? Qual vai ser a decisão do Filipão na montagem desse Atlético Paranaense? Que é principalmente aí o quebra-cabeça que a gente tenta imaginar. O Flamengo dificilmente vai sair da sua forma de jogar. Se o Filipão optar por um time mais ofensivo, pode correr o risco de dar mais campo de ataque para o Flamengo jogar. Mas se estiver mais defensivo, vai correr o risco, né, de chamar o Flamengo para o campo dele. E aí, uma hora ou outra, vai acabar sofrendo gol. Porque um time, numa final, se propor a defender por 90 minutos, não tende a ser tão boa ideia assim. E é isso, galera. E aí, quem leva a melhor? Você aí, tá secando ou tá torcendo? Teu time tá na final da Libertadores? Ou você tá ali só torcendo contra, torcendo a favor, por simpatia ou por antipatia ao outro clube? Você com certeza vai ficar ligado nessa grande final. Eu quero saber aqui a sua opinião sobre a análise, também sobre a partida, o que você tá esperando, qual é o seu palpite pro jogo. Vamos interagir aqui nos comentários e no dia seguinte da final a gente vai trazer aqui a nossa análise, assim como a gente fez durante todo o mata-mata da Libertadores, beleza? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!